Queridos, eu estava orando, pedindo para o Senhor o que Ele queria falar conosco hoje, uma palavra para nós meditarmos. Eu quero repartir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, que fica em João 14, livro de João 14, a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido, mas eu creio que é bem próprio, propício para os nossos dias, para os dias que nós também estamos vivendo. Então eu quero repartir aqui uma meditação, um tempo de nós olharmos a palavra junto com vocês. João 14, 1. Primeiro eu quero falar um pouquinho do contexto. Aqui Jesus ele estava reunido com os discípulos dele, e ele estava falando com eles a respeito de que estava chegando o momento que ele iria morrer. Os discípulos não estavam entendendo nada, porque não passava na cabeça deles que o mestre iria morrer. Afinal de contas, eles viam Jesus fazendo milagres, curando pessoas, multiplicando pães, caminhando sobre a água, e como um homem desses iria morrer. Mas ele já vinha ensinando e falando para eles isso há um bom tempo. E no texto, nos versículos que antecedem esse texto que nós vamos ler, nós vemos Jesus falando para Pedro, que era um dos discípulos mais chegados de Jesus, que ele iria trair o mestre, que ele iria trair a Jesus. Nesse contexto, os outros discípulos, eles olham e eu fico imaginando o que passa pela cabeça deles. Eles dizem assim: bom, se o mestre está dizendo que vai morrer, e está dizendo que um dos nossos líderes aqui, que é Pedro, que se destaca pela liderança que tem, vai trair o mestre, o que vai sobrar de nós? O que vai sobrar para nós? E Jesus ele percebe essa aflição que está no coração dos discípulos, e aí ele entra com esse texto, e que eu quero trazer para a realidade dos dias que nós estamos vivendo hoje, que eu creio que pode nos ajudar muito. Nesse contexto, Jesus chega e diz para os discípulos assim: não fiquem aflitos. Eles estavam prontos para... Estava chegando a hora que eles iriam perder o mestre, e Jesus chega para eles e diz assim: não fiquem aflitos. Se a gente for olhar no contexto que a gente está vivendo hoje, irmãos, no meio dessa pandemia, as coisas já não vinham sendo fáceis antes dela. E aí veio isso de uma hora para outra e está pairando sobre toda a terra. E está assim, atingindo muitas pessoas muito próximas nossas. E junto com a pandemia veio toda uma série de situações e desdobramentos que ainda provavelmente virão aí para frente. Problemas econômicos, problemas de emprego. Bom, vocês sabem tão bem quanto eu tudo que está acontecendo. E nesse meio, nessa situação que nós estamos vivendo, como não ficar aflito? Como não ficar preocupado? Como não ficar preocupado com o dia de amanhã, com o mês que vem? O que será de 2021? Ou será que dia 31, quando virar ali o ano, quando começar o novo ano, vai estar os problemas todos resolvidos, a pandemia vai embora, não vai mais existir vírus, vai estar tudo ok, a economia vai girar, os empregos vão voltar? Será que vai ser assim? Aparentemente não. Então, como não ficar aflito no meio de todo esse contexto que a gente está vivendo? E Jesus ele continua e ele dá a receita ou a solução para os discípulos com os quais ele estava conversando, e ele diz assim: não fiquem aflitos, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Simples assim. Jesus ele pega toda aquela situação adversa que os discípulos estavam vivendo e que iriam entrar mais profundamente, e eles dizem assim: fiquem tranquilos, não fiquem aflitos, mas creiam em Deus, creiam no Pai e creiam também em mim. E, irmãos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o mundo hoje cada vez mais parece mais incrédulo. Parece que cada vez menos as pessoas creem em Deus. Eu não sei como é a tua fé, eu não sei, assim, aqueles que estão conosco todos os dias a gente conhece, todos os que estão hoje aqui pela primeira vez, eu não sei qual é a tua fé, no que tu crê, como tu crê, mas o mundo de uma maneira geral se mostra cada vez mais incrédulo. As escolas, alguns professores, eles se empenham em questionar a fé dos alunos. Eles fazem força
para que os alunos deixem de crer, aqueles que creem em Deus, no Criador dos céus e da terra, deixem de crer neles, questionam, afrontam, brigam, sabe? E tudo em prol de uma liberdade, que eu não sei que tipo de liberdade é essa. Então, isso é um contexto, mas quantos outros contextos existem hoje, onde a fé está sendo colocada em xeque? E principalmente, não qualquer fé, mas a fé em Deus, no Deus que criou os céus e a terra. Essa fé está sendo questionada, colocada em xeque. E o mundo, aceitando isso, parece que cada vez mais se torna incrédulo. E a pergunta que é: tu crê em Deus? Jesus disse: não fiquem aflitos, creem em Deus, creem também em mim. A pergunta que fica: nós cremos em Deus? Cremos em Jesus? Nós colocamos nossa fé nele? Para daí ter o poder e a graça de não ficar aflitos no meio disso aí tudo que a gente está vivendo? Porque se nós cremos num Deus que promete orientação, que é o Deus da Bíblia, que nos promete orientação, então não tem porquê nós deixarmos que a preocupação tome o controle da nossa vida, tome o controle do nosso coração. Se nós cremos num Deus, eu vou mudar a frase, se nós cremos no Deus, que promete estar ao nosso lado em todos os momentos, então nós não precisamos deixar que a ansiedade tome conta da nossa vida, ou que ela nos governe. Se nós cremos no Deus que é mais poderoso do que qualquer situação, circunstância gigante que se levante contra nós, até mesmo aquelas coisas que a nossa mente cria contra nós, se nós cremos que Deus é mais poderoso do que tudo isso, nós não precisamos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Não precisamos ser governados, não podemos estar livres e não ser governados pelo medo. Mas tudo isso só é possível, queridos, se nós cremos em Deus. Porque qualquer outra fé, ela não vai nos dar essa estabilidade. Qualquer outra fé, ela não vai conseguir lidar com a nossa ansiedade, medo, preocupação. Não vai conseguir. Apenas o Deus Criador dos céus e da terra é que faz isso e que se coloca à disposição para nos ajudar nesses momentos difíceis, como o que nós estamos vivendo hoje. Hoje existem muitas ideologias sendo pregadas, sendo inseridas, sendo lançadas sobre nós, e dentro dessas ideologias está sempre, e muito forte, vem o questionamento a respeito da existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Se existe, por que essa pandemia está aqui? Bom, queridos, eu posso dizer com toda certeza para vocês, biblicamente falando, é que faz parte do propósito desse Deus. Ele quer que as pessoas morram? Não. Ele tem prazer que as pessoas sofram com Covid? Não. Ele coloca Covid nas pessoas? Não. Mas essa situação é fruto de um mundo caído, é por causa do pecado que ela está aí. E faz parte do propósito de Deus, que vai restaurar todas as coisas logo em seguida, que também nós passemos por tempos como o que nós estamos passando hoje. Então, será que Deus existe mesmo? E outra pergunta que vem muito forte, isso nós mesmos fizemos muitas vezes para nós mesmos. Tá bem, se Deus existe, será que Ele se importa comigo? Se Deus existe, será que Ele se importa contigo? Será que Ele está interessado nos teus dilemas, nas tuas preocupações, nos teus temores, na tua ansiedade, nos teus medos? Será que Deus está interessado? E eu posso mais uma vez te afirmar, biblicamente falando, baseado na fé que eu tenho, durante anos que eu sirvo o Senhor, que Ele está interessado em tudo que diz respeito à tua vida, por um simples motivo: porque Ele te ama. Ele te ama. Aí talvez venha aquela pergunta: mas Deus pode me amar do jeito que eu sou? E por mais incrível que pareça, irmãos, Ele pode. E Ele ama. E Ele quer. Muitas vezes Ele não concorda com atitudes que nós temos, e atitudes erradas e decisões erradas que nós tomamos, nós acabamos colhendo consequências, mas nada disso tira o amor que Deus tem por nós. Eu tinha 12 para 13 anos, eu estava na sétima, oitava série, não lembro bem.
E a gente estava tendo uma aula de matemática de uma professora que eu admirava muito, até hoje eu admiro ela, pela capacidade que ela tem de ensinar, e eu aprendi muito com ela. Mas, de uma maneira surpreendente, foi numa manhã, aquela professora, na metade do período, mais ou menos, ela parou de dar aula de matemática e começou a falar de uma teoria de criação do universo, criação da Terra, do universo, que eu nunca tinha escutado nada parecido. Era uma coisa envolvendo extraterrestres, uma bomba de nêutrons que havia sido lançada, uma coisa assim meio, para mim, maluca. Eu nunca tinha escutado nada parecido com aquilo, mas ela falava com tanta convicção e com tantos argumentos a respeito daquilo, que num primeiro momento me deu um choque, porque eu, apesar de ser novinho ainda, meus pais haviam me ensinado, me educado e me apresentado o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. E eu cria nele, daquele meu jeito, pequeno, novinho, mas eu cria no Senhor. E aquela professora, com todos aqueles argumentos, você foi falando, e aí chegou no final do período, veio a outra professora, que aí era uma professora de história, e parecia que tinha se combinado, e não sei se não tinha se combinado mesmo. Ela entrou e ela continuou o assunto, as duas continuaram falando a mesma coisa. E eu acho que elas viram que eu tinha ficado incomodado com aquilo, e aí uma delas disse assim: Abel, elas sabiam da minha fé? Abel, até tu ficou em dúvida, né? E eu creio que foi o Espírito Santo naquela manhã. Eu respirei bem fundo, assim, piazinho, né? 12 anos, eu respirei bem fundo e disse assim para elas: professora, com todo respeito, eu nunca ouvi nada parecido com o que vocês estão falando aqui, nunca. Mas assim, isso não abalou minha fé em nada. Eu continuo crendo no Deus Criador dos céus e da terra, que é meu Pai. E me faz um favor, vocês me permitem, eu quero ir tomar água lá. Eu saí da sala e fui tomar água, fui, eu lembro como se fosse hoje, fui caminhando para o bebedouro e dizendo para Deus: Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Mas de alguma maneira, que eu sei que foi o Espírito Santo, Deus manteve firme a minha fé. Se passaram em torno de 25 anos, 26 anos. Um dia, me liga uma pessoa e diz assim: Abel, eu queria te pedir um favor. Tem uma amiga minha que está com umas dificuldades, passando por umas situações bem difíceis, eu queria levar ela para falar contigo, pode ser? Eu disse: pode. Quem é? Uma daquelas professoras. E ela veio lá em casa, atribulada, sem esperança, mas pensa, uma pessoa confusa, gente. Era aquela mulher. E ela sentada lá conosco na sala, e eu escutei ela, e ela, sabe, aquelas coisas desconexas assim, que ela tentava explicar o que eu inexplicável. E aí, quando ela terminou, eu disse assim para ela: posso te falar uma coisa? E aí eu comecei a testemunhar da minha fé. Comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar da obra de Jesus na cruz, e comecei a testemunhar para ela. Irmãos, o semblante daquela mulher começou a mudar. Quando eu terminei de falar com ela, eu disse para ela assim: eu quero te fazer uma pergunta. Tu não quer experimentar, entregar o cuidado e o controle da tua vida para esse Deus que eu sirvo? Tu lembra daquela vez? E aí ela disse assim, convicta, gente, convicta: eu quero. Eu não sei porque que eu esperei tanto tempo para fazer isso. Eu estou sentindo uma paz em mim que eu nunca senti na minha vida. E não era por causa de mim. Era por causa da palavra que estava tendo poder, que estava sendo ministrada sobre a vida dela. E eu lembro que naquela tarde, naquela manhã, não foi uma tarde, naquela tarde, ela orou, entregando o controle e o cuidado da vida dela para Jesus. Irmãos, não deu 6 meses, ela faleceu. Não deu 6 meses. Ela teve uma situação lá e veio a falecer. Mas eu tenho uma convicção tão grande que ela estava com o Senhor hoje. Sabe aquela coisa que acontece, aquele gol que acontece nos 49, 50? Quando não tem mais esperança? Foi mais ou menos isso. Ela não tinha esperança, não tinha uma eternidade garantida na presença de Deus. E ela lá no final, apesar de toda a confusão, apesar daquela mente,
conturbada, ela teve aquela consciência, o Espírito Santo encontrou um lugar no coração dela para ela dizer: sim, eu creio em Jesus, eu creio na obra que Ele fez por mim, eu creio no amor do Pai e quero seguir Ele. Então foi muito lindo o que aconteceu. Jesus aqui no texto, Ele continua dizendo no versículo 2: na casa do meu Pai há muitos quartos ou muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus, ele, depois de dizer para os discípulos: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, ele começa a confortar eles, dizendo para eles: fiquem calmos, porque eu vou para a casa do Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês estarem comigo na casa do Pai. E aqui é importante entender o que é a casa do Pai. Porque os judeus, na ocasião, eles criam, que a casa do Pai era o templo em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus habitava com a sua presença. Mas Jesus não estava falando dessa casa. Ele não estava falando de uma casa construída por mãos humanas. Ele estava falando na casa, habitação de Deus nos céus. Ele estava dizendo: eu vou ir para a casa do Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês naquela casa. E nós estamos na iminência, irmãos. A gente tem falado bastante sobre isso. Nós estamos na iminência, assim, muito próximo mesmo, de um acontecimento mundial sem precedentes na história humana. E esse acontecimento é a volta do Senhor Jesus para estar aqui nessa terra. Quando isso acontecer, uma série de situações e de desdobramentos vai ter com essa volta de Jesus. Mas quando isso acontecer, essa habitação de Deus nos céus, essa casa de Deus nos céus, ela vai se estender sobre uma nova terra e um novo céu criado por Ele, onde todos aqueles que creem na obra redentora de Jesus vão estar sendo governados pela presença pessoal do Senhor Jesus. E essa casa vai se estender sobre esse novo céu e nossa nova terra, e vai ser algo eterno, onde a palavra vai se cumprir, onde Deus vai habitar no meio do seu povo. E nós estamos às vésperas disso acontecer. Tem um pregador da igreja adventista, Horick Bulhões, é isso? É Bulhões, não lembro bem o nome dele. Ele tinha uma frase mais ou menos assim: goste tu ou não, Jesus vai voltar. Alejandro Bulhões. Acredite tu ou não, Jesus vai voltar. Creia tu ou não, Jesus vai voltar. E isso é real, irmãos. Independente do que nós cremos ou deixamos de crer, Jesus vai voltar. Agora, o convite dele é: creia em mim, creia no Pai, creia também em mim e usufrua da minha presença eternamente. E ele diz aqui no texto, Jesus afirma que na casa do Pai há muitas moradas. E ele continua dizendo, depois ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu era criança, lá na escolinha de crianças, eu lembro uma imagem que, quando se falava desse texto, umas figuras que eram colocadas no painel, de uma forma bem lúdica, e mostrava Jesus no céu construindo casas para que depois as pessoas, quando fossem então para o céu, elas tivessem um lugar para habitar. Uma maneira de ensinar isso para as crianças, né? Então lá tinha umas casas bem bonitas e umas casas mais humildes. E aí era-se dito que dependia de como tinha sido tua vida aqui, né? Tu teria uma casa melhor ou não tão boa, mas ainda assim seria uma ótima casa no céu. Mas na verdade, queridos, Jesus ele não está falando desse tipo de habitação. Jesus ele não está lá no céu construindo casas, apesar de ele ter sido marceneiro aqui na terra. Ele não era dessa casa que Jesus estava falando, não era dessa morada que ele iria preparar. Mas aqui Jesus ele estava falando da obra redentora dele na cruz. Ele disse assim: olha, interessante que o texto diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não ia construir algo que não existia, não, já está lá muitas moradas. Então Jesus estava dizendo assim: a casa do meu Pai tem lugar para mim e para todos vocês que creem em mim. Para onde eu vou e para onde eu vou preparar lugar para vocês poderem ir também, é um lugar que tem muito espaço. Sabe onde é esse lugar? É lá no coração do Pai.
É lá no coração de Deus, é estar próximo do coração de Deus. E Jesus disse: eu vou preparar lugar para que vocês possam estar lá. Onde Ele preparou esse lugar? Essas moradas estavam prontas, estão prontas, na presença de Deus. O problema é que nós, na nossa capacidade humana, não somos capazes de chegar a essas moradas. Não somos dignos de chegar a essas moradas. O que Jesus fez quando Ele foi preparar o lugar? Ele foi preparar o lugar, sabe aonde? Ou através do quê? Da cruz. Quando Ele tomou sobre os ombros dele o meu pecado e o teu pecado. Ele nos redimiu lá naquela cruz. Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E lá Ele adquiriu um passaporte que Ele entrega para todos aqueles que creem, que dão acesso à casa do Pai. Sabe quando tu chega num lugar que tem uma porteira, um portão, e tem alguém ali esperando o passaporte para abrir o portão para tu entrar? Pois é, Jesus Ele adquiriu esse passaporte quando Ele morreu por mim e por ti lá na cruz do Calvário. E Ele fez isso por quê? Porque Ele nos amou. Como Ele podia me amar se Ele não me conhecia? A questão é, Jesus é eterno e Ele nos conhece antes mesmo de nós termos sido formados lá no ventre da nossa mãe. E lá já havia um propósito para a nossa vida. E logo depois, no versículo 4, Jesus diz assim: vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. É interessante essa questão do caminho, porque logo em seguida Tomé faz uma pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? O homem estava completamente perdido. É interessante que aquela palavra que para eles não fazia nenhum sentido, hoje para nós faz um sentido absoluto. E Jesus responde para ele: Tomé, todos os discípulos que estavam com ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, ao coração do Pai, à morada do Pai, se não for através de mim. Então fica muito claro aqui na palavra de Deus, em João 14,6, de que só existe um caminho que chega ao Pai. Tem um dito popular que diz mais ou menos assim: todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, isso é um engano. E a prova de que isso é um engano é que muitas pessoas estão uma diversidade de caminhos procurando chegar até Deus. Vão por um, não encontram, vão por outro, não encontram, mais um não encontram, terceiro, quarto não encontram. Cansam a vida inteira e não chegam até Deus. Não têm paz com Deus, não são reconciliados com Deus. Isso prova que só existe um caminho certo, todos os outros são equivocados. Teve um dos grandes pensadores aí do mundo que disse assim: procurei a minha vida inteira chegar até Deus. Cheguei aqui no final da minha vida e não encontrei. Por quê? Porque ele tomou o caminho errado. Um dos tantos caminhos equivocados que supostamente levariam a Deus. Queridos, o caminho que leva a Deus, o caminho, a verdade e a vida, só estão em Cristo Jesus. Em ninguém mais. E aí aquela frase de Bulhões é a mesma. Goste tu ou não dessa verdade, é verdade. Creia tu ou não nela, é verdade. Né? Ela é verdade. Talvez tu não possa até não dar razão para mim hoje, mas um dia tu vai dar. Talvez como aquela professora que precisou 20 e poucos anos tomando caminhos errados, procurando ter paz, procurando chegar até Deus, até um dia lembrar um piá de 12 anos que ela tinha tentado roubar a fé, para ir lá e dizer assim: o que tu tem que eu não tenho? O que é essa paz que tu tem que eu não tenho? Eu quero ela. Só existe paz em Jesus. Não existe paz fora dele. E eu não conheço a vida de todos vocês aqui, mas se tu não tem paz no teu coração e tu está procurando a Deus, possivelmente é porque tu está no caminho errado procurando a Deus. Eu quero te convidar para entrar no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Ele vai trazer paz, vai trazer segurança, vai tratar com a tua ansiedade, vai tirar os teus medos, teus temores, vai te dar um lugar seguro para habitar, vai te colocar num lugar onde
independente das circunstâncias ao teu redor, o mundo pode cair ao teu redor, mas tu vai te sentir seguro, porque tu está sobre Jesus, que a palavra chama de a rocha eterna, e quem está sobre a rocha eterna nunca é destruído, nunca é, pode até ser abalado, mas a rocha não é abalada. Então nós estamos num lugar seguro, que nos dá firmeza, nos dá segurança, e esse lugar é Jesus, o único caminho, onde existe a única verdade e que traz a única vida eterna. Esse é Jesus. Por isso que esse homem, que hoje está nos céus, assentado à destra de Deus, esperando receber uma ordem para voltar e estar com o seu povo, esse homem disse naquela ocasião para os discípulos: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. A pergunta é: tu crê em Deus? Tu crê em Jesus? Tu já entregou o cuidado da tua vida para Jesus? Tu já entregou o cuidado da tua vida para que Ele seja o Senhor? Por favor, coloca o texto de Romanos 10, 9 e 10 para mim. Eu quero te mostrar um texto, e eu vou terminar com esse texto. Romanos 10, não 9. 10, 9. Não. Romanos 10, versículo 9. Aí. Olha o que diz aqui. Se você disser com a sua boca, Jesus Cristo é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Versículo 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Eu não sei como tu tem aceitado tudo que eu tenho falado aqui nessa manhã. O que eu estou fazendo aqui é falar do amor de Deus, da obra de Jesus na cruz e do caminho que está aberto para que cada um que crê possa entrar. Agora, qual é a parte que cabe a cada um de nós? E nisso eu não posso interferir na tua vida. Eu tive que tomar a minha decisão. Eu não posso interferir na vida dos meus filhos, a minha esposa. Eles tiveram que tomar a decisão deles. Qual é a parte que cabe a cada um de nós? O versículo 9 de novo, por favor. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, mas tu só vai conseguir dizer com a boca se no teu coração tu creu que Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Pai. Jesus, ele tomou nosso lugar na cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele foi sepultado numa tumba. Ao terceiro dia, ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Ele viveu com os discípulos e se mostrou para muitas pessoas durante 40 dias e depois foi levado de volta ao céu, de onde nós estamos esperando que ele vai voltar, e isso vai acontecer muito rapidamente. Talvez você possa dizer, mas faz 2.000 anos que conta essa história que Jesus está voltando. Mas posso garantir para ti, nunca teve tão próximo. Se os irmãos da igreja primitiva criam que era iminente a volta de Jesus, quanto mais nós, 2.000 anos depois, vivendo os dias nos quais nós estamos vivendo. Queridos, Jesus está voltando. Se nós cremos com o nosso coração, confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Agora a pergunta é, tu quer ser salvo? Salvo do quê? De uma morte eterna. Recebeu o quê? Uma vida eterna, de estar com o Senhor eternamente, todos os dias, na presença dEle, sendo cuidado, guardado, governado por Ele. E é isso que o Senhor veio nos perguntar nessa manhã. Tu crê em Deus? Tu crê em Jesus? Tu crê na obra que Jesus fez por ti lá na cruz? Tu aceita Ele como Senhor da tua vida? Tu deseja entregar o cuidado, o controle, a condução da tua vida para Ele? Porque eu posso estar, eu acho que eu não me engano se eu disser que na minha vida pelo menos funciona assim. Todas as vezes que eu tento conduzir a minha vida, eu acabo dando com a cara na parede. Todas as vezes que eu permito que o Senhor conduza a minha vida, Ele me leva para lugares de segurança, lugares onde Ele opera em mim aquilo que Ele quer fazer, me dá o que Ele quer dar, me faz em mim o que Ele precisa fazer.
E eu encontro um lugar de paz, de segurança, de certeza de que tudo está bem, mesmo que o mundo estiver caindo ao meu redor. Então eu quero convidar todos vocês, agora, quem quiser ficar de pé, depois, logo nós já vamos fazer a apresentação da Mel. Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé, quem não quiser ficar sentado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer entregar o controle da tua vida completamente para Jesus? E eu estou fazendo essa pergunta para todos, para mim, para todos os irmãos que estão aqui normalmente, para todos que estão hoje aqui pela apresentação da Mel. Eu quero fazer a pergunta para todos vocês. E eu quero orar junto com vocês aqui. E o que vocês precisam fazer é aí, onde vocês estão mesmo, é confessar com a boca de vocês que creem em Jesus e chamar Ele de Senhor, pedir que Ele venha governar a vida de vocês. Todos nós como igreja precisamos fazer isso, todos os dias. Jesus é o Senhor não de um dia, Ele tem que ser Senhor de todos os dias. E eu quero te convidar a fazer isso aí, crer no teu coração e confessar com a tua boca. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra é verdadeira, porque ela foi entregue a nós de uma maneira sobrenatural para guiar os nossos passos, para nos ensinar todas as coisas. E eu quero te agradecer porque nessa manhã nós temos a oportunidade de entregar para Ti a condução da nossa vida. Entregar para Ti, como nós costumamos declarar, o nosso coração, a nossa fonte de vida, trocar a fonte de vida, não sermos mais nós mesmos a nossa fonte de vida, mas nos ligarmos a Ti, que é a fonte inesgotável, de vida eterna. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã Tu encontre aqui corações sedentos, desejosos de entregar a Ti seu coração, a sua vida, e que queiram andar contigo como verdadeiros discípulos Teus. Olha para o coração de cada um de nós, Tu nos conhece, e Tu consegue ver o que homem nenhum vê. Tu consegue discernir as intenções do nosso coração, lá nas profundezas do nosso coração. E eu oro para que nesse lugar Tu encontre fé. Ou melhor, que Tu deposite da Tua fé nesse lugar, nos nossos corações. Para que a partir disso nós possamos crer em Ti, crer na Tua obra, crer na Tua vida, na Tua morte, na Tua ressurreição, entender que somos pecadores mesmo e que precisamos de um Salvador. Essa é a grande verdade da palavra. A Tua lei nos mostrou que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador está à nossa disposição hoje. Ele se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E eu oro, Senhor, para que todos nós aqui tomemos essa decisão de confessar a Ti com a nossa boca, crer em nosso coração e sermos salvos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.